Graça e paz, gente. Amém. Graça e paz, amados do Pai. Amém. Que dias maravilhosos. Que momentos exponenciais aqui nessa igreja. Ontem, hoje de manhã, hein? E agora com esse negócio aqui desse Tarcísio cantar esses hinos. Ei, Tarcísio! Vou colocar você para dirigir uma vigília de 24 horas. Deixar a coisa caminhar, deixar Deus falar, deixar Deus usar. Bendito seja Deus, meus irmãos. Muito feliz, porque o que Deus tem ministrado nesse lugar, o que Deus tem falado, tem chegado aos nossos corações. Testemunho, eu estava do lado do pastor Anderson, quando ele recebe a mensagem do irmão, falando o quanto Deus falou com ele, o quanto Deus ministrou no coração. E é muito gostoso quando você recebe um retorno daquilo que você faz. O pastor Anderson ficou muito feliz, eu também. Isso quer dizer que a igreja recebeu a mensagem, a igreja tomou posse da mensagem e nós vamos caminhando. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, não vou demorar muito. E a feijoada já viu? Aleluia. Meus irmãos, as irmãs trabalharam, olha, de ontem para ontem e ontem para hoje. Acho que terminaram umas 3 horas da manhã hoje, parece. Guerreira, você pode aplaudir essas irmãs? Tudo para o evento que nós vamos ter aqui de missões. Eu tenho certeza que Deus já está escrevendo como vai ser esse evento. Eu já tenho uma convicção no coração que Deus está planejando algo especial. Então, ore, clame ao Senhor para que Deus faça tudo o que Ele deseja fazer. Amém? Terça-feira agora nós temos o nosso culto. Tem sido uma explosão de graça o culto de terça-feira. Tem sido assim uma dinamite em nossos corações, um dínamos de Deus em nossas vidas. Então prepare para o culto dínamos. Fala comigo, culto dínamos. É uma explosão da graça de Deus na sua vida. Então prepara para terça-feira, quarta-feira nós temos nossos GCELs. Então vai se preparando e quinta-feira continua a jornada pela fé. Amém, meu presbítero Alex. Hebreus capítulo 13. Meus irmãos, há 44 anos, Deus levanta essa igreja. Alguém que estava em São Paulo, vem para esse lugar, aqui resolve fazer uma reunião e começa a falar com as pessoas, vão para uma casa. Vem um pastor de São Paulo para cá, fica alguns dias, retorna. Depois vem um outro. Depois o pastor José, que estava em Vitória da Conquista, assume esse pequeno grupo aqui. Depois vem o pastor Raimundo Matos. Nesse tempo, vai entrando por aquelas portas, não aquelas portas físicas ali, mas as portas wesleyanas, as portas da igreja de Deus, homens como Tarcísio testemunhou aqui, quebrados, viciados em drogas lícitas e ilícitas, homens acostumados a por qualquer coisa, motivo, lá na rua, brigar, arrumar confusão, homens que por qualquer coisa brigava com sua esposa, subjugava as suas esposas, homens que não tinham nenhuma esperança de vida, muito menos de vida eterna, de salvação, porque não conheciam o plano de Deus. Há 44 anos, homens assim entraram por essas portas. E Deus fez na vida deles o milagre e os transformou em sacerdotes reais, em nação santa, em povo escolhido, em povo de propriedade exclusiva de nosso Deus. Há 44 anos, mulheres entravam por aquelas portas, também viciadas, sofridas, com dificuldades no lar, outras perdidas pela vida, sem esperança,
Esperança social e esperança espiritual. Não sabiam para onde iam. Não tinha nenhum plano. Algumas fazendo de profissões ilícitas para poder sobreviver. Outras com enfermidades fortes, pesadas, como aquela mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro e não tinha agora nenhuma esperança de ser curada, e foi buscar a Jesus. Homens e mulheres que há 44 anos passaram por aquelas portas, e Deus mudou a história da vida delas e deles. Levou-os a Pedro 2:9, dando a eles a honra, o privilégio de serem sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Há 44 anos, homens e mulheres foram transformadas pelo poder de Deus. Há 44 anos, pessoas da igreja, fora da igreja, têm sido instrumento para abençoar outras pessoas. Por exemplo, há 44 anos que nós fazemos uso do Colégio Ciso. Eu não sei nem como é o nome, ou era o nome da mãe daqueles que agora são os administradores. Você lembra, Jorge? Alguém lembra? Não, né? Mas quando você lê a história, o pastor Ueto tem lá a história, década de 80, esse ano, eles ajudavam a igreja wesleyana nesse lugar. E eu queria que você desse uma salva de palmas a essa família. Não os conheço. Não obstante, nós temos um dos instrumentistas que faz parte da família. Mas há 44 anos Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Não repitam, mas falam comigo. Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Não importa o credo, mas Deus sempre usa pessoas. Sempre vai usar pessoas. E nesses 44 anos, Deus usou pessoas que encontrou com ele, Jéssica, para nos trazer a esse lugar. Deus usou pessoas para que eu e você, para que nós pudéssemos estar aqui, nesse lugar. Alguns, permita-me falar novamente, estão em outros apriscos, outras igrejas, co-irmãs, que vão morar no céu juntamente conosco. Outros estão em outras cidades. Alguns já partiram e estão com o Senhor. Ou seja, há uma história aqui. Um povo sem história é um povo que não sonha, que não tem perspectiva. Mas há uma história nesse lugar. E aí eu não posso esquecer dessas pessoas. Deus fez grandes coisas, meus irmãos. Deus fez milagres nesta igreja. Assim, quando você pega o livro de Marcos, você vê Deus agindo, curando um surdo, fazendo um paralítico andar, trazendo a saúde à mulher, ressuscitando uma criança. Deus, ele fez milagres aqui nesse lugar. Deus usou pessoas para fazer milagres aqui nesse lugar.
Deus transformou vidas. E Ele continua fazendo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Encontraram? É esse Deus que eu quero apresentar para vocês desta noite. É esse Senhor que eu quero apresentar para vocês desta noite. O que está escrito aí? No 3. 1, 2, 3. Aleluia. Hebreus capítulo 12 é um compêndio de ensino de vida cristã. E o escritor, ele vai falando, nos exortando a uma vida cristã, apresentando alguns procedimentos. E aí ele coloca esse texto. Escreve esta frase. Se você preferir, escreve esse versículo. Se você preferir, escreve essa oração. Ele alerta para o Deus que curava antes. Ele alerta para o Deus que fazia milagre antes. Ele alerta para o Jesus que salvava antes. Para o Jesus que há 44 anos, ou lá no início, salvou muitas vidas, Alex, aqui nesse lugar. Libertou muitas vidas aqui nesse lugar. Ele traz para nós a ideia, e quando eu li esse texto, pensando na história da igreja, meu Deus, que coisa linda! Porque para Deus, a história do agir dele não fica no passado. Teve no passado, acontece hoje e irá acontecer amanhã. Deus não para de fazer milagres. Ele não fez e lá ficou, Alex. Ele não fez nada e lá ficou. Nós não podemos contar só a história do Deus que libertou muitas almas, mas a gente pode falar do Deus presente que liberta hoje. Do Deus que pega hoje o moribundo, que pega hoje aquele que está enfermo, aquele que o problema é em casa, aquele com dificuldade no lar, aquele com dificuldade financeira, aquele com problemas espirituais, e ele faz o milagre acontecer hoje, porque ele é o mesmo, o que agia, o que age e que vai manifestar poder. A história da igreja não caminha sem o agir de Deus. Sem Deus não tem história. Sem Jesus não tem história. Sem o Espírito Santo não tem história. Porque aquilo que ele começou lá, ele ainda vai fazer hoje nesse lugar. E ele vai continuar fazendo. Agora escute. Porque se eu estou nesse altar hoje, igreja, é porque eu estou sobre os ombros de homens e mulheres. Eu falei isso aqui acho que antes de ontem. Aliás, ontem. Homens que se doaram, mulheres que se entregaram. E por isso que nós estamos aqui. Mas há algo importante que precisamos compreender. Deus pegou essas pessoas e encaixou em 1 Pedro 2,9. Você pode colocar o texto, por favor? 1 Pedro 2,9. Chegou? 1 Pedro 2,9. Chegou aí? O que está escrito? Aê, que maravilha. Ele
pegou todas essas pessoas com todos esses problemas, trouxe a esse lugar, os transformou em um povo escolhido. Escute, os transformou em um povo escolhido, em sacerdotes. A função do sacerdote é interceder pelo povo. A função do sacerdote é se colocar entre Deus e o povo e dizer: Senhor, está aqui, liberta, salva, cura. A função do sacerdote não é julgar, é interceder. Fala comigo, interceder. E ajudar essa pessoa a alcançar a graça. A função do sacerdote é fazer com que essa pessoa entenda o projeto, o plano salvífico de Deus para a vida dela. Escute, porque quero terminar logo. Por isso, minha irmã, meu irmão, Juninho, que nós estamos aqui hoje. Porque eles entenderam que Deus queria usá-los. Escute só, para que eles fossem sacerdotes e intercedessem pela nossa vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse lugar, cantando, adorando ao Senhor e experimentando da salvação do Senhor. Alguns cumpriram já o seu papel e foram à glória, outros ainda permanecem, mas cumpriram o que o final do versículo diz. Deixa eu parafrasear. Para pregar o evangelho, trazer aqueles que estavam em trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres, meus irmãos, que Deus agiu através da vida deles. Homens e mulheres que se colocaram à disposição. Por exemplo, quando falamos desse tempo, houve um dia em que um grupo saía do trabalho e vinha para esse lugar, cansados, sobrecarregados, com problemas talvez financeiros em casa, alguns com problemas de saúde, alguns com até problema de relacionamento no lar, mas que acima de tudo, compreendiam a necessidade de preparar a casa do Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse conforto. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Homens e mulheres. E a Bíblia diz para nós não esquecermos e não removermos os marcos. E é isso que eu estou tentando fazer nesta noite. Trazer à memória homens, pais de alguns que aqui estão, se doaram para que a obra de Deus continuasse. É lindo ver a história desses homens e dessas mulheres. Escute que eu não estou citando, Alex, os heróis da fé que está na Bíblia. Eu estou citando os heróis da fé, que alguns de vocês aqui têm a assinatura do nome deles. Heróis da fé, que alguns de vocês conheceram. Mulheres, que ao chegar nesse lugar, com as suas finanças limitadas, pegava a moedinha, colocava no envelope, e dava para as crianças entregar como oferta. Você pode aplaudir?
Heróis da fé dos nossos tempos. Heróis da fé que não estão no Rio de Janeiro. Alguns estão aqui em nosso meio. Esse ano, se nós olharmos com foco, com o olhar correto, é do nosso lado que nós vamos encontrar grandes testemunhos de homens e mulheres do Senhor. A gente não precisa ir muito longe. Homens e mulheres, estas, que hoje nos faz estar nesse lugar. Ou seja, foi através delas que Deus fez grandes coisas nesse lugar. Que Deus fez maravilhas nesse lugar. A pergunta agora é: antes da pergunta, eles compreenderam o chamado de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Meu Isaías deu uma saída aqui, acho que foi no banheiro. Seis. Encontraram? Versículo 8. Então ouvir a voz do Senhor. É isso que está escrito aí? Então ouvir a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Homens que ouviram esta palavra, homens que talvez em um certo momento estavam como Isaías, com os lábios impuros, vivendo no meio de um povo de impuros lábios, mas quando eles ouviram o clamor, o grito do Senhor, a voz forte do nosso Deus: a quem enviarei? A resposta dele foi: eis-me aqui. Compreenderam o propósito de Deus. Entenderam que eles iam fazer história. Desejaram fazer história. Nem imaginaram que em um certo dia de 2025, num certo mês de julho, num certo dia 13 de julho, um certo gordinho que não os conhecia, ou não os conheceu, iria falar deles nesta noite. Mas fizeram o que tinha que ser feito. Mas praticaram o que tinha que praticar. Eles não imaginavam que ia sair um rapaz lá de Itaém, uma cidadezinha no extremo sul, para falar deles aqui nesta noite. Parece-me que nós temos uma remanescente aqui na igreja ainda desses primórdios. Mas, meus irmãos, a pergunta é: há 44 anos nós fechamos. A pergunta é, Aninha, 44 anos nós fechamos. Passou os 44 anos. Aqueles fizeram o que tinha que ser feito. Os pastores, permita eu
Os irmãos que estão nos acompanhando, permitam eu descer do púlpito. Os pastores deram aquilo que tinha que dar. Teve pastor que abriu mão do salário para que eu pudesse hoje estar nesse altar com o microfone da Texon, um terno da AW Ternos. Uma bermuda que eu tenho da loja da Sueli. Uma fato buchada rabada da Vivi. Irmãos, ela colocou aquele trem em cima da mesa. Eu olhei para o meu colesterol, meu triglicérides. E você sabe o que eu falei com eles? Dane-se vocês. Gente, eu tenho triglicérides e o colesterol normal, amém? Com açúcar não posso falar isso. Mas, agora, a pergunta é: vamos parar no 44 anos? Vamos parar no 44 anos? Então eu pergunto à igreja: a quem Deus irá enviar? Vamos parar nos 44 anos? Então eu pergunto à igreja: a quem Deus vai enviar? A quem Deus vai enviar? Aleluia, aplauda ao Senhor. Agora somos nós. A promessa agora está sobre nós. Quando Jesus foi aos céus, quando na oração sacerdotal, João capítulo 17, ele diz assim: olha, agora eu, como o Pai me enviou, eu vos envio. E quando ele estava sendo assunto aos céus, os servos de Jesus estavam contemplando a subida dele. Chegou 2 varões galileus e disse assim: assim como ele veio, assim como ele saindo, ele vai voltar. O que eu entendo que ele estava dizendo é: para agora dessa adoração mística aqui nesse lugar e comece a trabalhar no reino de Deus. Comece a colocar a mão na massa. Deus agora está nos chamando a colocar a mão na massa. Aqueles do qual eu estava falando no início, passou o bastão. Vire para o seu irmão e diz: para você. Agora vamos consertar? Diga assim, levante a sua mão direita, profeticamente. Se você quiser, você fale. Se você não quiser, não fale. Eu recebo o bastão dos meus irmãos. Isso, agora é com você. Agora é conosco. A Bíblia diz, Jefinho, que os campos estão prontos para a colheita. A Bíblia diz, Jefinho, que os trabalhadores, o campo é grande, bom, mas os trabalhadores são poucos. E Deus então está procurando trabalhadores. Tem alguém aqui que pode ser trabalhador no reino? Celebrar os 44 anos é bom, meus irmãos. E devemos celebrar, devemos festejar. Por isso que quando converte uma alma, a igreja deve vibrar. Quando uma pessoa, nós vamos fazer o batismo, um exemplo de uma pessoa só, a igreja deve vibrar.
porque ela vale mais que o mundo inteiro. Mas é um trabalho da igreja, é um trabalho seu. Agora começa uma nova etapa, etapas de milagres, mas etapas de tempestades, sabendo que em meio à tempestade o nosso Deus está conosco. De toda a palavra que nós ouvimos aqui, eu estou fechando com essa, com você, e comigo, e com a minha esposa e com a minha filha. Agora é a nossa vez. Agora somos nós. Nós vamos preparar a igreja para os futuros que vão chegar. Nós vamos preparar a igreja para as crianças que estão crescendo. Nós vamos encher Itabuna com a palavra de Deus, com a palavra da salvação, com a palavra de amor. Obrigado, diaconisa. Nós vamos encher Itabuna com a cura que Jesus faz, com a libertação que Jesus faz. Ainda que nós não temos poder financeiro, mas vamos ser ousados como Pedro foi. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. A graça de Cristo, o milagre em Jesus Cristo. Nós somos chamados para isso agora. O resultado do avivamento não é uma igreja que dança, apesar que isso faz parte. Mas o resultado do avivamento é quando a igreja vive o caráter de Cristo e a mensagem do Evangelho lá na rua. Hoje estamos sendo convidados a uma nova história, a um novo ano para nós, a um ano profético na nossa vida. A um ano em que você vai ter que se levantar desta cadeira, ficar em pé, para que outra pessoa sente no seu lugar. Há um ano em que você vai ter que orar, para Deus levantar mais bateristas, baixistas, violonistas, guitarristas, tecladistas, ministros de louvor, diáconos, presbíteros, líderes de ministério, para que enquanto houver uma igreja que cultua às 7 horas da noite, outra que cultua 5 horas da tarde, outra que cultua 3 horas da tarde, até Deus nos dá um lugar maior. Mas o mais importante é que muitas vidas vão se curvar diante do Senhor. Não há festa se nós não pensarmos em gerar vidas para o reino de Deus. Não há festa se a minha vida não foi entregue por outra vida, para que esta vida conheça a vida em Cristo Jesus. Então festejamos isto. Festejamos o que passou. Nós somos gratos, verdade ou não é? Festejamos o que passou. Mas festejamos também, Jefinho, o privilégio que Deus está nos dando de dar continuidade a esta obra. O privilégio que Deus está nos dando de gerar outras vidas aqui nesse lugar. Quando Deus gerou o sacerdócio real, a nação santa, tinha um objetivo. E o objetivo era salvarmos vidas. Templo é importante, irmãos. Não tem como cultuar, não tem como a igreja não viver sem um templo. No sentido prático, de reunião. Mas nenhum templo é tão importante como uma vida. Como uma pessoa que se chega aos pés de Jesus. A minha intenção nesta noite, e era a minha fala de manhã,
e a missionária Rayane teve que alterar as ministrações, é que possamos realmente entender o propósito pelo qual estamos festejando. Não estamos festejando porque é apenas uma festa ou cumprir um rito. Estamos festejando porque é uma linda oportunidade que nós estamos tendo de dar continuidade ao trabalho do Senhor aqui nesse lugar, à obra do Senhor aqui nesse lugar. E o texto bíblico que eu gostaria de deixar é um texto de esperança, de que o nosso Deus ainda está fazendo muitas coisas e vai fazer muitas coisas. Ele diz assim, olha, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Nós recebemos a graça, mas agora Ele vai acrescentar, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tende de tudo o que é necessário, para que vocês transbordem em toda boa obra. Existe obra melhor do que gerar uma vida? Se existe, alguém me fala aí para mim, por favor. Deus deu privilégio às mulheres que os homens nunca vão compreender. Pergunte a uma mulher o que é uma gravidez. A questão de gerar uma vida. Elas vão falar, e você vai ficar assim, porque esse privilégio é das mulheres. Mas nós temos o privilégio de gerar filhos espirituais, filhos legítimos, e que quando nós geramos, é uma experiência exponencial, é uma experiência que não tem como falar, até outra pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu ganhei fulano para Jesus, ainda que a gente sabe que não foi isso ela só, mas a sensação é tão gostosa, é algo assim, sabe? E quando você gera uma vida para Jesus, e você nunca está à frente da igreja, porque não é o seu ministério, você faz outras coisas, e você tem um ministério de gerar vidas, e você vê essa pessoa aqui na frente. E quando a mãe gera um filho, esse filho anda por alguns caminhos, e depois ele está aqui, com duas vidas, a vida gerada pela mãe, e a vida gerada pela graça. E o filho se torna o orgulho da mãe. Vamos dar continuidade ao reino. A minha palavra de manhã é, apesar da ceia, de celebrarmos a comunhão, vamos dar continuidade ao reino de Deus aqui nesse lugar. Vamos nos importar com vidas. Não vamos gastar tempo brigando a cor da igreja, o tamanho da caixa, o tamanho do buquê, a luz forte, a luz fraca, o som alto, o som baixo, a fumaça no altar, a bermuda, o chapéu, o bigode, a barba. Não! Vamos nos ocupar o nosso coração, vamos ocupar o nosso coração, ocupar as nossas mãos, ocupar as nossas pernas com vidas. Vidas. Quando Jesus chegar, meu irmão, minha irmã, Ele vai levar vidas, Ele vai levar almas. Então, o que nós festejamos, repito, é a oportunidade de dar continuidade à obra de Deus aqui nesse lugar. Feche seus olhos por um instante, me louvor. Ontem foi avivamento.
Hoje de manhã, doutrinário. Agora à noite, motivacional para que você ganhe vidas ao Senhor. Deus está colocando em suas mãos. Jesus confiou nos apóstolos, nos 12. Os 12 apóstolos confiaram nos pais da igreja. Os pais da igreja confiaram na igreja moderna, nos líderes da igreja moderna, a igreja de Cristo. Essa igreja está confiando em nós, está confiando em você. Eu quero, antes de fechar a mensagem, eu quero convidar você a pensar em alguém que está precisando da graça de Cristo. Alguém que você conhece que está precisando de salvação. Que seja da sua família, que seja um amigo, que seja um colega de trabalho. Eu quero convidar você a começar. Se você entendeu, aliás, se eu me fiz entendido nesta noite. Não é se você entendeu, se eu me fiz entendido nesta noite. Eu quero semear no seu coração doravante. Assim que você lembrar desta pessoa, a começar a jejuar por ela, a pedir a Deus, diga: Deus, me dá o meu coração amor intenso por esta vida. Que a compaixão que o Senhor teve, quando Jesus encontrou com um jovem rico, e aquele fez aquelas perguntas para ele, e quando ele respondeu, e Jesus olhou para ele, diz a palavra que Jesus o amou. É esse amor cheio de compaixão que eu quero motivar a tua alma, o teu espírito, e por que não teu corpo, a agir em favor dessa pessoa que você está lembrando. Que ela precisa de um investimento seu, que ela precisa do teu amor, que mesmo que aparentemente seja, ela precisa da sua compreensão. Porque no tempo certo, você haverá de ver e enxergar ela adorando e servindo ao Senhor, dizendo que está salvo, porque você investiu na vida dela. A minha noite nesse lugar, a minha noite hoje, é conclamar a esta igreja a não parar de gerar vidas, a se engravidar, espiritualmente, amar vidas, acima de tudo, vidas. Eu quero a você motivar nesta noite, e eu acredito, meu irmão, minha irmã, acredito que você entendeu o que Deus quer para você nesse lugar. Oh, Espírito Santo, fique à vontade agora, Espírito Santo. No tempo desse cântico, Espírito Santo, fique à vontade. Ah, Deus, que a noite festiva, aliás, o final de semana festivo, chega agora com a compreensão, a determinação no coração, a disposição em alma de cumprir a tua vontade, de pegar a tua cruz. Esta igreja é a igreja do Senhor, é a igreja viva do Senhor,
é a igreja que te adora.